Muy buenas noches, bem-vinda! Se você é aquela pessoa que tem a ostentação de ler um livro em outra língua, minha filha, essa live é pra você, todinha pra você. Se você acha que ostentação é ter um carrão da moda, se você acha que ostentação é comprar, sei lá, uma bolsa de não sei quantos mil reais, é que você não sabe o que é realmente ostentar. Ler um livro em outro idioma, gente, é o tipo de coisa que ninguém nunca tira de você. E aí, a minha convidada super especial, a Greta, a gente vai conversar um pouquinho sobre quê? Sobre livros, que a gente gosta tanto. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí, deixa eu ver como eu faço. Teacher, Greta, convidar. É isso. Lá, a gente vai falar de livros. Opa, o que aconteceu? Oi? Vira a câmera. Oi, agora foi. É pra dar emoção, né? Tudo A bom, gente é muito bom em Gretinha? tecnologia, né? Dá para ver que a tecnologia é o nosso forte. Eu gosto forte. Trabalhamos com aulas online, gente. Se falar, É ninguém sempre assim, acredita. não é? É sempre assim. Tudo bom? Obrigada pelo. Eu não sei mais se é convite ou se é por estar aqui, porque foi meio que uma, né? Foi um convite mútuo. É, foi um combinado, né? Combinado. Vamos fazer o seguinte, como essa live vai ficar salva no meu perfil, mas de repente depois você compartilha. A gente se apresenta, né, para as audiências diferentes aí. Você, por favor, faça as honras. Vamos por ordem alfabética. Muito bem. Bom, eu sou a teacher Greta, Greta para os íntimos. Sou pedagoga em formação, dou aula de inglês há 10 anos. E recentemente, não tão recentemente assim, há quase 5 anos, me especializei em aulas particulares, né? E venho trabalhando online, agora principalmente na pandemia, mais do que nunca, né? Dava aulas no início, dava aulas presenciais também, mas agora eu estou mais especializada nas aulas online. E dou aula para todos os níveis, mas não todas as idades, por enquanto só adultos. É Ok, isso. perfeito. Eu sou Lara Sanches, especialista em língua espanhola e cultura latino-americana. Vou fazer este ano 20 anos. Menina, você já fez 10, né, Greta? O Os tempo 10. passa, né? Pois Pois é. é, fiz 36, comecei a dar aula com 16. Então, estamos aí completando 20 anos de sala de aula. Já dei aula em tudo quanto é escola, pública, particular, para ensino fundamental, para ensino médio, escolas de idiomas praticamente todo o tempo da minha vida, né? E até para plantas, cachorros, enfim, que deve é. Hoje, só no online mesmo. E só língua espanhola. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por idiomas, por línguas e por livros. E eu sempre adorei idiomas, falo também italiano, já estudei inglês, estudo sempre, né? Porque sempre aparece algum texto que só tem inglês, aí a gente tem que enfrentar. E um pouquinho de francês, que eu comecei a estudar no ano passado. Eu estudo, para, aquela coisa tipo picante, né? A gente fica de vez em quando com francês. Mas assim, casamento, coisa séria, é com espanhol no meu caso, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como ler livros em outros idiomas. Queria que você, Greta, começasse a falar qual que é a sua relação, a sua lembrança do primeiro livro que você leu em outra língua, se foi em inglês mesmo, e como que foi a sensação, como foi o processo. Sim, bom, eu comecei a estudar inglês muito tardiamente, né? Eu sempre gostei de inglês, mas na nossa época, olha, eu entregando a idade, na nossa época não era tão acessível como é hoje, né? Hoje em dia é muito mais fácil fazer um curso de idioma. E conforme eu crescia, ainda era uma coisa muito cara. Então, os meus pais não tinham condições de me pagar um curso. Então, eu precisei esperar fazer 18 anos e arranjar um emprego, né? A minha madrinha me deu o pontapé inicial ali, ela pagou o primeiro módulo do curso que eu queria.
E aí eu gostei tanto que eu arranjei um emprego para manter o curso. Basicamente, eu só ganhava o dinheiro necessário para pagar o curso. Eu ganhava, na época, R$ 500 e eu pagava 400 no meu curso. Ou seja, né? E o Então, resto assim, de transporte e comida, né? Ou seja, para se manter exatamente. mesmo. O que sobrava era para pagar o lanchinho na cantina mesmo, literalmente. E aí, assim, por conta disso, eu demorei, né, para começar a ler em inglês, né? Assim, eu tinha os livros didáticos da escola e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu lembro que uma vez nas férias, eu peguei um dicionário que eu tinha de inglês e português, peguei o meu livro de inglês da escola e eu traduzi o livro inteiro durante as Uau! férias. Eu peguei palavra por palavra e olhava no dicionário e escrevia em cima. Se eu olhava meu livro, estava cheio de anotação, porque eu queria muito saber o que aquilo significa, né? O que significava, enfim. Então, assim, meu primeiro contato mesmo foi através de livros didáticos. Mas a primeira vez que eu li um livro de literatura mesmo em inglês foi nesse curso de inglês que eu fiz aos 18 anos. E eu me lembro que foi um livro que o professor pediu para a gente ler porque algumas questões vão cair na prova com relação ao livro. E foi um livro do Shakespeare, o The Merchant of Venice. Exatamente. Shakespeare. Comecei com, né, com classe. Começou com o clássico. Eu também comecei com o clássico, com o Quixote, então tá tudo bem. Pois é, começamos com tudo. Então, esse foi o meu primeiro contato com um livro de literatura mesmo, né, em inglês. E depois disso, assim, eu sempre fui muito apaixonada por leitura, sempre fui muito incentivada pela minha mãe, principalmente. A minha mãe, ela sempre. Eu lembro que quando eu era pequena, ela me pedia para ler em voz alta para ela. Olha, Enquanto ela lavava a louça, fazia janta, assim, eu sentava do lado dela e lia em voz alta para ela. E era uma forma dela me incentivar a ler, né? Ela pedia, filha, lê para mim, como assim, como quem nada quer, né? E aí eu gostava daquela interação, né? Então eu sempre fui cercada de livros, assim, durante a minha vida toda. E assim, confesso, agora na pandemia a gente fica meio deprê, né, com essa situação toda. Eu parei de ler um pouco, mas eu tô voltando agora, né? A gente falou tanto da semana do livro e tal. Então eu falei, não, peraí, eu preciso voltar a ler, né? Eu tô querendo incentivar o povo a ler, eu preciso ler também, né? tá certo. Mas é mesmo, a gente na correria que você falou, né? Uma demanda também aumentou pra gente que estava já no online, né? A gente já estava no online antes da pandemia, então a gente sentiu essa demanda vem com tudo, né? Porque as pessoas conseguiram abrir a agenda e ver uma oportunidade, ver que não tinha para onde escapar. E, enfim, a demanda aumentou e aí a gente tem que tirar de algum lugar, né? Aí a gente acaba tirando dos pequenos prazeres, que na verdade pequenos, eu vou usar pequenos, que é uma fatia que é bem grande, né? Que a gente Sim, gosta muito de ler. Muito exato. legal, muito legal. Isso que você falou de ler para sua mãe, eu lembro que eu lia para minha mãe também. E é um incentivo, né? Porque durante a história, minha mãe ficava lá interagindo. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Ai, meu Deus, falou isso o personagem. Ai, eu acho que vai acontecer tal coisa. Então eu lia assim um capítulo fácil, aí eu acabava, falava, vou ler o capítulo, o próximo capítulo amanhã. Ela falava, ai, lê mais um, vai. Tô curiosa para saber o que vai acontecer. Então é muito legal essa interação, né? E eu li um Sim. clássico também. Eu já tinha lido outras historinhas, né? Eu falo historinhas, mais livros infantis, de 5 páginas, 10 páginas. Inclusive, o primeiro livro que eu li em espanhol foi Memórias de Creta. Não era Greta, não, era Greta, ou era Creta. Eu não lembro se era com C ou com G, mas enfim. Era Memórias de Creta e era uma cachorrinha. E aí contava os pensamentos da cachorrinha. Já vi esse É, mas eu livro. Mas eu considerei literatura mesmo, assim, quando eu li, foi quando eu peguei a adaptação do Don Quixote de La Mancha, né, que é um clássico da língua espanhola, que é um Shakespeare do espanhol, né, e eu li a adaptação, mas eu já me senti super, super leitora de livros internacionais. Eu falei, gente, arrasei, 16 anos lendo o clássico dos clássicos. Eu não precisava falar que era adaptação, que isso é só um detalhe, um pequeno Sim. detalhe, e foi também o meu primeiro contato. E como que você faz com os seus alunos? Faz parte do cronograma de estudos?
ter um livro obrigatoriamente para ler, para apresentar? Vocês falam sobre isso durante a aula? Como que é nas suas aulas de língua inglesa em relação à literatura, né? Então, nas aulas regulares, né, o material que eu adoto, ele tem uma seção especialmente voltada para a leitura, que geralmente são artigos, depende muito do nível, né? Tem, por exemplo, são diálogos, como conversas de texto, por exemplo, WhatsApp, essas coisas assim, né, chat. E para os alunos mais intermediários e avançados, são artigos mesmo com curiosidades do mundo e tal. E assim, eu não exijo, digamos assim, que o aluno leia, mas eu incentivo muito, eu encorajo o máximo que eu posso, né? Por que que eu não exijo? Porque eu acredito que para gostar de ler, você tem que ler o que você gosta. É meio um paradoxo, né? Mas assim, eu acho que não cabe a mim escolher o que o aluno vai ler, sabe? Então eu incentivo que ele leia, mas eu espero que ele busque isso para ele entender qual é o tipo de livro que ele gosta de ler. Porque assim, eu confesso para você, estou confessando aqui diante dos meus alunos, inclusive que estão assistindo a live, que esse primeiro livro que eu li, o The Merchant of Venice, eu não gostei. Eu achei muito difícil, mesmo sendo uma adaptação, que era uma adaptação para alunos, para quem estava estudando, ainda era Shakespeare, né? Era uma peça de teatro. Então, assim, eu particularmente não gosto de ler peças, não gosto de ler teatro. Eu acho muito maçante. Então, para mim, não foi legal, não foi tão legal a experiência, justamente porque eu não era um gênero que eu amava, sabe? Então, eu tento fazer a mesma coisa com os meus alunos, assim, não falar, olha, você vai ler este livro, porque às vezes o cara não curte aquele gênero, e aí aquilo vai ser mais um martírio na vida dele do que um prazer, entendeu? Nossa, Então, super assim, concordo com você. eu incentivo, se o aluno quer, eu até compro às vezes, porque eu tenho cadastros em editoras que eu consigo comprar com desconto. Então, às vezes o aluno fala, quero tal livro, eu compro para ele e ele me paga depois, sabe? Assim, eu tento incentivar de todas as formas que eu posso, mas eu não faço com que isso seja uma coisa obrigatória, justamente porque eu acho que tem que ser um prazer, né? Tem que Tem que ser um ser. prazer. É, Perfeito. Não, super concordo com você. O que você falou isso do gênero, né? Quando a gente fala da leitura, eu também concordo, eu também sigo esse mesmo esquema. Eu sempre falo para ler que é importante e pergunto sempre, né? O que você gosta de ler? Você gosta de ler você gosta de ler bastante, mais ou menos? Tem alunos que não gostam de ler, e isso não significa que eles não possam ser leitores. A gente sabe que existem vários gêneros, né? Você lê um texto numa rede social, é leitura, né? É conhecimento, dependendo do tipo de texto, ali você pode ter, às vezes, uma frase, e geralmente as frases filosóficas, quanto conhecimento tem, né? Quanta reflexão e mudança traz na perspectiva. Então, as pessoas vinculam muito literatura, ler, só com livros. E, na verdade, a leitura, e você como pedagoga sabe muito disso, que a leitura, ela é um processo de leitura de mundo também, né? A gente conseguir ler as pessoas, os lugares, é essa habilidade que a leitura em livro ou em texto nos traz, a habilidade de observação e reflexão, né? Que basicamente a leitura tem esse poder, né? E eu também sou muito dessas. Procuro incentivar da melhor maneira, seja econômica, de comprar com desconto. Eu gosto muito de sebo, então eu sempre indico. Já fiz uma listinha de vários lugares do Brasil. Cada aluno que parece de um lugar diferente do Brasil, eu procuro ver qual que é o sebo da região também, que eu acho que é legal esse contato com o livro, né? E eu sou muito do livro físico, digital. Eu gosto do cheiro da folha. Mas nos sim. últimos anos, por conta do digital, eu acabei desenvolvendo essa habilidade de também aprender a gostar a ler no computador ou no celular, apesar de ainda não ser a minha preferência, mas eu já consigo ler sem aquela coisa de, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ler na tela. E você? Você Sim. ainda está só analógico? Aqui, ó, para provar que eu não estou mentindo. Eu sou team físico. Time Não, físico, eu gosto de pegar, eu gosto do cheiro, eu gosto da capa, sabe? De analisar, de ver as artes das capas. Porque assim, eu faço faculdade EAD, então eu já leio muito na tela do computador.
Então, para mim já é muito maçante, sabe? Mesmo sendo assuntos que eu gosto, é cansativo você ficar, né? A gente trabalha no computador. Aí, quando vai É. estudar, estuda no computador. E aí, chega na hora de ler, eu quero segurar na mão. Não tem jeito, eu quero sentir o cheirinho, sabe? Eu quero poder marcar lá a página que eu parei. Eu amo marca-página, inclusive, eu coleciono marca-página. Então, eu gosto de Ah, usar. Eu sou totalmente do físico. E eu sou muito tátil, sabe? Eu gosto de pegar, gosto de sentir a textura da capa. Enfim, aham. eu sou dessas. Tem mais uma sinestésica aqui, ó. A Aline Eu entrou, sou. time do físico, me identifico. Aqui, Sim. gente, é tudo sinestésica, tá? Aqui, que é a habilidade que a gente tem de. A gente tem a necessidade de tocar, de escrever, né? De, enfim, ter uma interação maior com os objetos. Então, no caso de livro, a gente precisa dessa coisa da caderneta, né? Eu preparei tudo aqui. Eu preparei no digital e preparei no analógico também. Eu sou dessas. Agora, Eu o também. meu trabalho clicou, né? Porque Caderno. Anotei tudo que eu vou falar, porque senão é, eu nem lembro. Se eu não escrever, se eu não pegar em alguma coisa, eu nem lembro. é isso, que legal, né? E aí a gente vai falar de algumas coisas, de alguns exercícios e da importância da leitura no processo de estudar um idioma. E desde o básico, tem gente que acha que a leitura é uma coisa só do avançado. Isso é verdade ou é mito, teacher Greta? Total mito, totalmente mito. E sabe uma prova disso? É que, por exemplo, os meus alunos, eles usam uma plataforma digital para estudar fora do horário de aula, né? Essa plataforma está totalmente em inglês. Ou seja, para você entender o que você tem que fazer, você tem que ler as instruções em inglês. Aí o aluno do básico consegue fazer tudo bonitinho. Ele entende tudo que ele tem que fazer. Só que aí na hora que eu falo, poxa, você não quer ler um livro? Ele fala, ai, mas eu não sei ler inglês. Como você não sabe ler inglês se você leu as instruções no site? Isso não é leitura? Não Sabe? é? Então é um É mito, total isso. mito. Exato. Então, assim, dá para ler. Eu vi esses dias uma professora de língua inglesa, inclusive, e ela falava assim: a pessoa fala assim, mas eu não sei nada de inglês. Nunca estudei em escola, assim, só inglês da escola. As pessoas. A gente sabe que a educação de ensino de idiomas nas escolas públicas, principalmente, tem uma defasagem muito grande. Mas a gente também Sim, não pode avacalhar e dizer que você não aprende nada. Você sim, pode não aprender tem como. mal, mas você aprende alguma coisinha, né? Um hello, um the book is on the table, open the Exato. door. A gente aprende isso. Então, ela falou assim: se eu te perguntasse, se eu falasse assim, fale o seu nome, né? Ou perguntasse o seu nome em russo, você ia entender o que eu estou falando? Ia conseguir responder em russo? Ou se eu perguntasse, sei lá, em mandarim, em japonês, que são línguas mais complexas, né? Então a gente não pode dizer inglês e muito menos espanhol, que é uma língua mais próxima ainda, que você não sabe nada, né? Mesmo que você não tenha estudado formalmente, porque a gente já tem esse contato, é o que você falou, numa plataforma. Hoje em dia, muitos sites fazem as propagandas bilíngues, principalmente em português e inglês, e alguns até em espanhol. Então, assim, a gente tem música. Como que a gente fala que não tem contato nenhum com o inglês? Você Não pode tem cantar como. mal, errar em umas pronúncias, mas a gente ouve bastante, né? A língua inglesa. E aí, o espanhol também, agora com os regatons, né? Então, a gente. Isso também é leitura, né? Exato. Eu sempre falo para os meus alunos assim, não tem como você. Hoje em dia, eu falo que os meus alunos são muito privilegiados, porque quando eu estudei, eu não tinha nem internet em casa. Então, assim, eu É, estudava com dicionário mesmo de papel, sabe? Se eu quisesse usar a internet, eu tinha que ir para a escola, usar o laboratório de informática da escola, chegar mais cedo antes da aula e estudar por lá. Hoje em dia, você abre a janela, o mundo entra na sua casa, sabe? Você liga a televisão, tem inglês. Você liga o rádio, tem inglês. Você entra na internet, tem palavras em inglês. Então, não tem como você ser zero de inglês. E de espanhol, não muito tem. menos. Porque, como você falou, são palavras muito parecidas com o português. Então, não tem como você falar que você não entende nada, né? Não Não existe. tem. Não existe. Não existe. É um mito, e um mito grave, né? Mas aí Exato. é importante a gente falar que o que a gente precisa considerar é que sim, existe níveis de compreensão de acordo com aquilo que você tem de contato com o idioma, né? Então, assim,
Se você nunca estudou numa escola e pegou gramática, e se você não tem contato com pessoas que falam, se você não escuta música, não vê filme, é claro que você vai ter um nível de compreensão que vai exigir aí textos mais fáceis, né? Diálogos mais simples, de repente uma poesia infantil em inglês ou em espanhol. Tudo isso vai fazer você começar a desenvolver essa habilidade, né? E Sim. aí a gente tem algumas técnicas, tem alguns exercícios. Quando você dá exercícios de compreensão aí de leitura, tem algum tipo de exercício aí para nível básico que você acha interessante, que você percebe que os alunos interagem, se desenvolvem bem, conseguem compreender bem o texto? Então, eu sempre aconselho a fazer o seguinte: se fazer perguntas antes de começar a ler. Entendeu? Então, geralmente, assim, se você pega um livro didático, você já tem lá as perguntas, geralmente, de compreensão, né, de É. interpretação de texto. Então, se você tem as perguntas, primeiro leia as perguntas, porque isso já dá uma ideia do que você vai ler, né? Você já tem uma ideia de qual informação você precisa saber. Então, quando você vai ler o texto, você já sabe em que prestar atenção. Palavras-chave, eu sempre falo isso, busque palavras-chave. Porque às vezes você não precisa entender palavra por palavra, mas você consegue entender o contexto geral. E aí aquela palavra que você não conhecia nem faz diferença no final das contas. Você consegue ler tranquilamente. Agora, se você vai ler um texto assim, que não esteja num livro didático, né? E você não tem essas perguntas de interpretação, crie essas perguntas de interpretação. Então, assim, quem, quando, onde, entendeu? Você mesmo seja curioso. Eu sempre falo isso. Para estudar um idioma, você tem que ser curioso. Então, você vai ler, seja curioso. Queira saber de quem está falando, onde essa pessoa está, quando aquilo aconteceu. Isso já te dá um norte, sabe? De tentar achar aquelas informações específicas no texto, isso já te ajuda muito. Então, curiosidade eu sempre incentivo e fazer esse tipo de interpretação guiada, digamos assim, né? Então, faz uma listinha lá de perguntas. Quem, quando, onde, como, por quê, por exemplo. Já é o suficiente. Pronto. É. E aí você tenta ler e não leia palavra por palavra, tentando, sabe, fazendo aquele esforço para interpretar cada palavra, porque às vezes uma palavra sozinha quer dizer uma coisa, uma palavra junto com outra palavra quer dizer outra. Então não adianta você É. querer traduzir palavra por palavra que você não vai conseguir entender aquele texto. Você tem que só ler. Só vai. Só vai. É tipo a Dory, continue a nadar, continue a ler, né? Exatamente. Então, só leia, sabe? Claro, você pode sublinhar palavras que você não conhece, né? Mas eu sempre incentivo assim, não fica parando toda hora para olhar no dicionário, porque isso desestimula, né? Se a cada Isso. 5 palavras você parar para olhar no dicionário, você não vai nem lembrar mais, no final das contas, do que estava tratando aquele texto, né? Então, assim, não conhece a palavra? Sublinha, circula e continua. Só pare para olhar no dicionário se aquilo realmente está impedindo a comunicação, está impedindo a compreensão do texto. Isso é importante. E aí, depois que você leu tudo e você tem uma noção do contexto, aí você pesquisa as palavras que você não entendeu de início. Porque aí você vai ter a certeza ou não de que você entendeu aquele texto, entendeu? Você primeiro tenta pegar o contexto da coisa. Aí você vai pesquisar e muito provavelmente você vai se surpreender. Eu sempre falo isso. Você É. muito provavelmente vai se surpreender. Fala, olha, eu tinha Eles sempre se surpreendem, né? É impressionante. A gente sempre. fala, a gente avisa, e aí no final a gente fala, tá vendo? Eu tinha razão. Isso que você falou tem explicações, inclusive, meus pitacos neurolinguísticos aqui, né? Isso tem uma explicação da leitura, né? As pessoas acabam não gostando de ler e tendo dificuldade, justamente porque elas ficam presas a querer entender os mínimos detalhes ou elas ficam presas a querer trabalhar todas as habilidades no mesmo momento. Então, assim, principalmente quando você está estudando o idioma, você vai precisar entender que você não vai ler uma vez e vai entender de primeira. E às vezes esse nível de compreensão, mesmo que seja uma palavra que você não conhece,
Se você lê uma, duas, três, quanto mais você lê, você vai conseguindo entender um pouco melhor, você vai se criando uma intimidade com o texto, né? Você falou isso de riscar, de sublinhar, depois a gente vai falar sobre isso, mas uma das perguntas do quiz foi sobre se você risca os livros, né? Essa interação com as cores, elas são extremamente importantes, porque você ativa partes do seu cérebro de atenção, né? E isso é legal, porque aí você começa a ver que de dentro de um texto ali de 10 linhas, você sublinhou só 2 palavras, né? Ou você começa a observar, nas primeiras vezes que você leu, você sublinhou um monte de palavras. Aí depois, passou algumas semanas, uns meses, você já sublinha menos palavras. E você consegue, ao final de um período, fazer uma reflexão, né? Uma autoavaliação do quanto que você evoluiu na compreensão, né? Então, assim, não fique preso de querer entender tudo, ler perfeito, né? E ainda emitir uma opinião sobre o assunto. Uma coisa de cada vez. É muita informação. Não dá, né? Exatamente. A gente tem que desenvolver uma habilidade por vez, justamente para dar atenção para aquela habilidade e desenvolver da maneira correta, né? Querer fazer tudo ao tempo não dá. Outra coisa que eu acho legal para níveis básicos, mas que já conseguem ler pequenos textos, pequenos livros, né? Livros assim mais acessíveis, é a questão da interação com outros elementos do texto, né? Você falou isso das perguntas para o texto. Isso é fundamental. E o próprio título do texto, se tem um título, ele já traz muitos elementos do que vai ser falado ali, né? O título ele é o resumo, basicamente, do tema central. Outros elementos, se de repente tem figuras, ou algum desenho, ou o nome do autor, ou da escritora, enfim, né? De quem escreveu aquele texto, pode te ajudar. De repente, você tem um conhecimento de mundo que já te traz muitas informações. Então, é esse tipo de interação, tanto com o texto quanto com os elementos fora. E se é um livro, você tem a capa, você tem a contracapa, a própria cara do... Eu gosto muito, quando eu vou comprar livro, de ver as orelhas, né? E aí eu gosto da fotinho da autora, assim, ou do autor, né? Do escritor. E ler sobre um pouco da história dele. Tudo isso atrás, geralmente tem sempre um comentário de outras pessoas, outras personalidades que já leram aquele livro. Então, tudo isso faz você sentir vontade de começar a ler, de entender, né? E o que você falou, não ficar parando, porque isso desestimula, né? O cérebro, ele tem preguiça disso. Então, se você fica, fica difícil, que não tô entendendo nada. Só continua, uma hora a chave vira e você consegue engatar, né? E você perde o fio da meada se você ficar parando toda hora. Chega uma hora que você já não lembra como que o parágrafo começou, né? Aí você tem que ler tudo de novo. E aí você cria mais um problema na sua vida, porque aí o problema é de memória mesmo, né? Exatamente. E você sabe, Lara, é um recurso que é pouco explorado, mas que as pessoas não percebem que é leitura, mas é leitura, é assistir filmes e séries com a legenda no idioma original. Porque aí, você falou, né, do contexto, de olhar a capa e saber do que se trata, ler a sinopse, né, o resumo do livro, enfim. E sinopse é de livro, né, falei besteira, mas enfim. Não, mas de filme? Filme de também filme, tem a sinopse. O filme também é sinopse, o resuminho, né? Então tá certo, não falei besteira. Muito certo, né? O que acontece? Quando você tem uma imagem, isso também é um contexto, né? Você vê o que está acontecendo. Então, você vê um diálogo entre duas pessoas, você consegue ver a expressão facial, se a pessoa está brava, se ela está feliz. Isso já ajuda a ter uma noção do que está sendo dito, né? E as pessoas se usa muito... eu vejo muitos alunos falando, né? Eu pratico compreensão auditiva com vídeos, com séries, filmes, mas você também pode praticar a leitura através desses métodos, né? Você lê, coloca a legenda no idioma original e usa a imagem como um input, né? Para você entender o contexto do que está acontecendo. Isso ajuda muito, muito mesmo. Perfeito. A gente tem 2 leituras aí, né? A leitura do texto, que é a frase ali no idioma, e tem a leitura
da situação. Cultural. Um dos exercícios que eu faço bastante com o básico é justamente esse. Geralmente eu uso trechos de propagandas ou pego um trechinho de filme, segundos, sem o áudio e sem legenda. As pessoas estão ali interagindo, conversando, e eu falo assim, o que você tá vendo? Eu faço ela dar o vocabulário primeiro. Ah, tô vendo Sim. uma pessoa, tá em tal lugar, e aí ela começa a dar o vocabulário. E aí sim, depois aí eu ponho só o áudio, e aí depois eu ponho a imagem com o áudio. Isso é um exercício, gente, anota. Anota, porque isso aí é ouro. Assiste só a imagem, um trecho, né? Não vai assistir 1 hora de série só a imagem que cansa. Ao menos que você seja como a Lara, que fazia isso. Assistia um filme de 1 hora e meia sem áudio, depois assistia só o áudio com o fone sem olhar nada, e depois ainda fazia a transcrição de legenda, com fita cassete ainda. Imagina, locadora, eu pegava de sexta, que aí eu podia ficar sábado e domingo e devolver só na segunda. E ficava. Minha mãe falava, você vai sair desse vídeo cassete quando? Eu falei, quando eu terminar a transcrição. Tá louca! Mas tudo bem, né? Aí eu punha fita crepe na televisão, manchava a televisão, minha mãe ficava louca, porque já vinha. Gente, não era assim, você punha ou tirava a legenda. Então você já alugava legendado, e aí você não tinha o recurso de tirar, ou você alugava sem a legenda e corria o risco de não entender porcaria de nada, e depois ficar com aquela dúvida. E aí? O que será que ele falou? Ou que ela falou, né? Então, é legal isso. Mais um exemplo do privilégio que eu falei que hoje em dia os alunos têm, que a gente não tinha. Imagina, Spotify, você tá escutando e você vê a letra? Ah, minha filha, você quer mais do quê? Automático, YouTube. Na nossa época era fita cassete, que tinha que ficar voltando. E voltava, aí você não entendia, aí alguém falava. Eu gravava música de rádio. Eu ficava lá, deixava um negócio no REC, e aí eu tocava a música da Shakira, que também era poucas músicas. Eu gravava. Aí tinha uma vez a cada 15 dias a revista Carícia e saía uma música da moda. E eu rezava para ser a música que eu estava querendo, né? Saber a letra. Não tinha isso, gente, de pesquisar. Não tinha internet, né? A Greta é um pouco mais nova do que eu, que já tinha computador na escola. Eu nem isso. Era contar com a sorte mesmo e com ouvido bom. Eu, inclusive, fiz um teste alguns anos atrás e meu ouvido é muito bom. Por conta disso, né? Por que será? Mas é muito legal esse exercício, né? Então anota aí, gente, ver a imagem e depois colocar o subtítulo, a legenda, né? Que em espanhol a legenda na língua original, né? E vai ter palavras. Só que acontece, eu não sei se isso acontece no inglês, uma curiosidade que eu tenho. Alguns filmes ou vídeos, o original, por exemplo, é espanhol da Espanha, mas a legenda é espanhol latino. Acontece isso? Já aconteceu com você de ver um filme, sei lá, numa versão britânica, mas você lê outra coisa embaixo? Olha, eu nunca vi, nunca aconteceu comigo. Não, mas assim, também é que as diferenças são muito sutis, né? Entre por exemplo, o britânico e o americano, que são os mais comuns, né? Os mais conhecidos. Eu nunca reparei, mas pode ter. Não duvido. Tá. Eu já fiz em português, já assisti um filme uma vez, era brasileiro, mas a legenda era português de Portugal, gente. É muito legal. Aí eu ria, porque eu ficava lendo a legenda e não tinha nada a ver com o que eu estava ouvindo. Quer dizer, o contexto é o mesmo, mas, por exemplo, tô falando com fulana, aí tava embaixo, estou a falar com fulana. A gente não fala assim. Mas enfim, muito legal. E aí, pro níveis mais básicos, eu acho legal e ler pequenos textos, diálogos, quadrinhos, né? Tem gente que gosta bastante de quadrinhos, é um gênero bastante legal. Que mais? Poesia, né? Começar com livros infantis. É muito legal. As pessoas falam, mas eu vou ler livro infantil, vou ler livro de criança. Vai, ué, você está estudando, você está aprendendo. É parte do processo, né? Por que o livro infantil ele tem menos palavras? Porque ele é feito para quem tem menos vocabulário. No caso, as crianças, né? Se você é um básico... a pessoa tem que perceber o seguinte, que estudar um idioma é como aprender a falar de novo, né? Então, se você é um básico, você é como uma criança que está aprendendo a ler. Então, você começa lendo livros infantis, porque eles são geralmente curtos, de vocabulário mais simples, né? Então, isso ajuda muito e incentiva. Pode parecer que não, a pessoa fala, mas eu vou ler livro infantil.
mas incentiva, porque você vai ver que no final da leitura você entendeu quase tudo. Ou tudo. Ou Às vezes tudo. tudo. Você pode se E são surpreender. histórias que e são histórias que você já sabe. Então, por Sim, mais que você não entenda uma palavra, você vai entender pelo contexto. Aconteceu isso exato. comigo quando eu li o Pequeno Príncipe em italiano, não foi nem em espanhol. Tinha palavras. Ai, que fofo! Eu li, gente, aí curiosidade, né? A Greta é apaixonada pelo Pequeno Príncipe, eu também, a gente já trabalhou juntas. Olha Tenho lá. até tatuagem. E aí, eu li O Pequeno Príncipe, minha mãe comprou quando a gente era criança, né? Leu pra gente O Pequeno Príncipe. E é um livro que acompanha, né? A gente, quem leu de criança, ou mesmo que leu depois de adulto, é um livro que a gente sempre está querendo reler, porque ele traz muitos ensinamentos. Então, eu li em português quando eu era criança, quando eu era adolescente. Depois eu fui dar de presente para uma amiga, acabei relendo. E aí, comprei em espanhol e uns anos depois comprei em italiano. E aí eu fui ler em italiano e tinha várias palavras que eu não estava entendendo em italiano. Mas eu sabia a história, eu sabia o contexto. Aí eu ficava pensando, ah, deve ser tal coisa, deve ser tal palavra. Então, conhecer já a história é muito legal, porque você já sabe o que está acontecendo, né? É igual ver e rever filmes ou séries. Se você vê com a legenda em português, ou já assistiu e agora está estudando idioma, reveja com a legenda no original, porque, ou sem legenda, porque aí vai te forçar mais, né, também. Ou, como eu Sim, falei, tem o áudio, porque aí você vai narrar a história também, né, no sentido de ir começando a pensar no idioma. O exercício da leitura, ele faz justamente isso, faz você começar a criar um mecanismo de criar as estruturas, né, do pensamento, daquilo que você quer expressar na língua, né? Então, por isso que exato. é fundamental. Inclusive, eu até postei essa semana passada, eu fiz um post falando sobre isso, né? Livros paradidáticos. Livros que Uhum. são adaptados para o nível do aluno. Tem editoras que já fazem isso. Então, eles pegam, por exemplo, como eu falei que eu li Shakespeare, né? O meu primeiro livro foi uma adaptação para alunos de nível intermediário, que na época eu era nível intermediário. Então, eu não peguei o Shakespeare original e fui ler com aquele inglês arcaico dele. Não, não tem condições. É intermediário. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma adaptação. Então, tem muitas editoras que fazem isso. Eles adaptam os livros já famosos para o nível do aluno, né? Muito E legal. ele vem, na maioria das vezes, com CD também. Então, você pode fazer todo esse processo, né? Então, pois é. Você pode fazer todo esse processo, você pode tentar ouvir ao mesmo tempo que você lê, porque isso também ajuda a pegar a velocidade na leitura, né? Enquanto a pessoa está falando no seu ouvido, você está lá tentando acompanhar. Isso é um exercício bacana. E assim, eu acho que esses livros, eles são excelentes porque eles não desestimulam o aluno, né? Porque às vezes o cara quer ler, mas ele fala, putz, por onde que eu começo? Você tem lá, tá escrito, nível tal. Você é nível tal? Então esse livro é para você. E aí você vai entender, muito provavelmente você vai conseguir ler esse texto, né? Esse É, livro. aqui tá ao contrário, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Todos os livros paradidáticos de língua estrangeira, ele vem com um nível, uma cor e a quantidade de palavras relacionadas a cada nível. E é o que a Greta falou, livro infantil é feito para criança, porque a criança tem menos vocabulário. Então, se você está no nível inicial, vai ter menos palavras e palavras que sejam mais fáceis de você compreender. Né? Então, ele já é pensado para didático, por exemplo, que é feito em inglês para alunos brasileiros, ele é pensado no aluno brasileiro. Então, você pode ir na confiança que com certeza você vai entender. E fora que é o que ela falou, tem o CD, né? Hoje em dia, algumas editoras têm até pendrive ou o arquivo já também direto na internet. Sim. E aqui esse que eu tenho é uma peça de teatro, inclusive, né? E aí vem atividade entre um capítulo e outro justamente de Sim, compreensão, que é o que você falou. Então, é legal que você acaba o capítulo, aí você coloca a prova se você entendeu ou não. E aí, se você consegue responder as perguntas, é porque você entendeu. E aí você não precisa ficar exato. preocupado se não entendeu todas as palavras, né? Entendeu o contexto. Ou seja, esse é um tipo de livro que é perfeito para quem está estudando, porque ele tem tudo que você precisa num livro só.
Ele tem o texto adaptado para o seu nível, ele tem o áudio e ele tem os exercícios de interpretação. Você não precisa ficar pensando em quais perguntas você vai se fazer sobre aquele livro. Já está lá, né? Então é maravilhoso. É sempre a primeira coisa que eu recomendo para os meus alunos. Livros paradidáticos. Deixa eu ver aqui que tem uns comentários. Ivani, sua mamãe, o mundo precisa de mais professoras como nós. É verdade, Ivani, você tem toda a razão. Concordo. A Eliane, Ela precisa para falar de mim, né? Mas ok. Mas ela tem razão, precisa mesmo. Nosso time é do barulho. A Eliane fala assim: eu assisto filmes com a legenda original do idioma. Isso é muito bom. Espanhol apenas, inglês não sei nada. Eliane, sabe sim. Você acha que não sabe, mas você sabe. Isso não existe. Falei até em espanhol para você entender essa. A Deise, gente, vou tentar. Não tenta, faz, Deise. O cérebro não entende a palavra tentar. Só faz, se joga. Eu também, não sei o que, mas ela também, a Deise. Eu aprendendo muito com inglês com música. Música é ótimo também, porque você faz a leitura, você está escutando, mas você com a letra também aprende muito de estrutura, né? Sim, a música só tem um adendo para fazer. A música, você só tem que prestar atenção, tomar cuidado, porque às vezes a música tem muita gíria. Então, você precisa ter um recurso ali para pesquisar. Então, existem dicionários, principalmente dicionários online ou aplicativos, em que você acha gírias. Em inglês, pelo menos, o que eu conheço é o Urban Dictionary. Urban Dictionary. Ele é muito bom porque ele tem gírias, ele tem expressões idiomáticas, né? Expressões que o pessoal usa no inglês real mesmo, que às vezes tem na música. Então, você precisa ficar de olho para entender essas expressões, né? É muito bom. E aí, você, sabendo disso, vai com uma certa tranquilidade, sem ficar se cobrando, tipo, eu não tô entendendo, tô morrendo. Eu mesma, até hoje, já estudando espanhol desde criança e estudando profundamente, tecnicamente, às vezes eu pego umas músicas e eu falo, tem coisa aí. Que eu leio, que eu ouço na música, eu falo, pera, não é isso que eu tô ouvindo. Deve ter algum coelhinho escondido nessa moita e eu vou descobrir. Que a gente já tem mais experiência, a gente sente, né? Mas é essa coisa que você falou, a gente tem que ter a curiosidade, né? Tem que ficar aberto e parar com essa coisa de, eu não sei, eu não entendo, é difícil, e se abrir e repetir. Porque, gente, não dá para aprender idioma sem repetição e sem persistência. Eu lembro que uma vez a Greta falou uma coisa e eu sempre lembro disso. A Greta um dia chegou na sala dos professores muito educada. Vai contar no podre, Lara. Pelo amor de Deus. Não vou contar. Mas Greta chegou um dia muito revoltada. Fina, como sempre, mas muito revoltada. Não sei o que acontece. As pessoas acham que aprender inglês é comprar pastel. E não é comprar pastel. Como assim? Você quer de carne ou queijo? Aqui é assim, tipo, você quer inglês ou espanhol? Não é assim, né? Você quer pastel de queijo? Você vai lá na feira, meu bem. A gente come junto, inclusive. Mas inglês não dá para ser assim. E eu guardo isso porque é verdade. Porque uma coisa é uma coisa que você vai lá, compra, paga e consome. Mas idioma não é assim. Você tem data para começar. Você fala, então, vou começar a estudar hoje. Mas você não para nunca mais. A Greta, com certeza, todo dia aprende uma expressão nova, uma pronúncia diferente, um conceito cultural diferente. Então, gente, e a língua é viva. Ela se transforma ao longo das gerações. Então, por exemplo, o inglês que eu aprendi quando eu tinha 8 anos atrás, eu aprendi quando a moeda na Espanha era peseta. Eu tenho 36 anos, é euro desde, sei lá, 2002. Eu estava na escola quando mudou a moeda. Nossa, a aula foi uma semana inteira só falando sobre o euro, que é essa nova moeda da Europa. Então, as coisas mudam. E a língua muda também, né? Sim. E eu sempre digo o seguinte, eu sempre faço uma analogia do idioma com a academia. O cérebro, a gente tem que lembrar que o cérebro é um músculo. Então, assim, ele tem que ser exercitado. Então, não tem essa de eu não consigo. O seu cérebro consegue absolutamente tudo. Você só precisa dar o primeiro passo. Toda vez que você faz uma coisa pela primeira vez, o seu cérebro cria uma conexão neural física mesmo, tá? Não estou falando no sentido figurado, não. O seu cérebro cria um fiozinho novo.
Porque a partir daquele momento ele sabe fazer uma nova ação. E aí, toda vez que você repete aquela ação, aquele fiozinho vai ficando mais grosso. E vai ficando mais grosso. Até que chega um dia que aquilo se torna automático na sua vida. Porque você já fez tanto aquilo que você já sabe. Sabe coisas que a gente faz sem pensar? Escovar o dente, sabe? Tomar banho. Você não pensa muito para tomar banho, para escovar o seu dente, né? Porque o seu cérebro faz isso desde sempre. Então, se você começar, se você fizer a primeira vez, você já está dando um grande passo. E é como ir na academia. Se você fizer uma vez por ano, você não vai conseguir exercitar. Não há músculo que se exercite fazendo uma coisa uma vez por ano, né? Então, se você for na academia uma vez por semana, por exemplo, toda vez que você voltar na academia vai ser doloroso, você vai sofrer, né? Mas se você faz pelo menos 2, 3 vezes por semana, com o tempo você vai acostumando e aí você para de sofrer, para de doer. Fica fácil, né? Fica mais fácil. E mesmo que doa, vai ser pouquinho, você vai ajustando, porque o cérebro, gente, ele não quer sofrer. Sabe por que a maioria das pessoas não conseguem? É porque não é que elas são incapazes. Isso a gente chama no coaching, quando eu estou com o livro aqui do Coaching de Idiomas, do esforço. Não, você não tem exercitado a sua força de vontade. Você não vai falar, tem que ter força de vontade. A força de vontade, ela realmente existe. Você precisa exercitar, que é o quê? É deixar doer. A primeira vez vai doer, a segunda vai doer um pouco menos. Mas você tem que manter e mostrar para o seu cérebro. Se você ficar naquela, ai, porque é tão difícil, ai, porque é chato, ai, porque é complicado, ai, porque eu não entendo nada, você tá dando ponto para o seu cérebro de falar assim, ai, boba, então não faz não, para com isso. Você não nasceu para sofrer, você é bonita demais, você é jovem demais para sofrer. E aí ele começa, e isso aí tem a ver com sabotadores, né? Inclusive, gente, já digo aqui, eu tenho aula sobre isso no coaching de idiomas, porque os sabotadores são muito fortes, principalmente para quem estuda idioma, né? Então a menina colocou aqui do mas, né? Então tem algumas palavrinhas que a gente tem que evitar na hora que tá criando esse hábito de estudar. Ai, eu não consigo. Ai, eu vou tentar. Ai, se eu conseguisse fazer mais 5 vezes na semana. Gente, usa o que você tem. Os recursos que você tem, vai forçando um pouquinho a mais, né? Eu digo que eu comecei a estudar sozinha e hoje com os recursos que tem, a gente paga um professor para a gente treinar, a gente conversar e o acesso é muito maior, né, Greta? Na Sim. nossa época, quem fazia curso de idiomas era realmente rico. A gente entende que o país está passando por um problema, várias pessoas com dificuldade financeira, mas é muito mais acessível o valor se a gente vai comparar com a nossa época. Infinitamente mais acessível. E assim, eu sempre falo para os meus alunos que se você não acreditar que você consegue, quem é que vai? Verdade. Mas você falou uma vez numa reunião que às vezes na sala você era a única pessoa que acreditava no aluno, porque nem ele acreditava nele, né? Exato, muitas vezes o papel do professor é esse, né? A gente acredita mais no aluno do que ele mesmo. Então, assim, já tem tanta gente para te botar para baixo, para duvidar da sua capacidade. Você vai ser mais um para engrossar o couro, pelo amor de Deus, né? E assim, uma coisa que é muito importante disso aí que você falou, do recurso, né, que o professor ele serve para praticar, o aluno não pode esperar o professor pedir. Não pode. O professor, ele é um guia, mas o aluno tem que caminhar. O professor aponta a direção, mas o aluno tem que caminhar. Então, o professor não tem que ser o que manda no aluno, sabe? Olha, faça isso, leia isso. Não, você tem que tomar atitude. Sabe o que eu fazia, Lara, quando eu estudava, por exemplo? Quando nem tem a ver com inglês isso, mas tem. Quando eu estava na escola, no colegial, eu queria muito ser escritora. Eu não sabia o que eu queria ser de profissão ainda, mas uma das coisas que eu queria ser era escritora. E aí, o que eu fazia? Eu não esperava a minha professora de português pedir uma redação. Eu fazia a redação sozinha, e aí eu chegava nela e falava, professora, você pode revisar isso aqui para mim? Você pode corrigir, ver se está certo, se está coerente? Ela ia lá, corrigia e me dava um feedback e eu melhorava. E eu fui melhorando a minha escrita a cada dia, né? Então, hoje em dia, eu já tive blogs, enfim. E aí as pessoas às vezes falam, nossa, Greta, você escreve tão bem.
Pois é, né? Mas eu pratiquei. Eu não nasci escrevendo tão bem. Não é dom, é prática. É prática. Eu não esperava a professora mandar. Então, o aluno não tem que esperar o professor mandar, o aluno tem que fazer por ele mesmo, porque é ele que vai lucrar com isso, né? Não é o professor. Não, O professor, professor está ali para guiar só, só. né? Eu não dou exercício de casa. Tem a gramática e para cada aula eu falo que aquele tópico tem os exercícios da gramática. Então, ó, hoje a gente estudou o substantivo, lá na gramática, no tópico de substantivo, fica à vontade, tá? Mas aí na aula seguinte eu pergunto se fez no sentido de para eu saber como que vai ser a aula. Se eu vou É, apertar ou se eu vou empurrar, né? Porque alguma coisa tem que fazer. Mas, por quê? Tem aluno que faz um exercício, super entendeu, não precisa fazer 10. Tem aluno que precisa fazer 10 e ainda pedir essa. Tem é, aluno que não faz, mas entendeu ali na prática. Porque cada um tem uma habilidade diferente, né? Então, é o que você falou, a gente não tem que exigir nada, mas é importante a gente sempre alertar, a gente mostrar, é aquilo, né? Ó, tem um copo d'água aqui, tá fresquinha. Tá aqui, tá? Se você quiser, você toma, né? Tem exato, possibilidade de tomar em outros lugares, mas a gente mostra, mas a gente não pode tomar pelo aluno. É um exato. processo que é único, né? A E aqui gente tem dá alguém o recurso, né? Mas se o aluno não utilizar o recurso, ninguém vai poder ajudar ele, né? que não ajuda, não tem como. É verdade. Alguém tá falando aqui que é verdade, eu não tô conseguindo ver, tá pequeno, para eu descobrir o que era a Went Arms. Foi uma Aí, briga. É, arms. eu abreviei na faculdade. A coisa que eu consigo fazer de primeira é cagada. Sou profissional e faço besteira. Mas faz parte. Ó, em espanhol eu adoro por isso, porque em espanhol tudo é mecago. Cagar é a melhor coisa. Eu precisei conviver com o venezuelano durante um ano no trabalho. Ele quase não falava português e eu nunca tinha falado castelhano. Depois desse período, eu me tornei tradutora oficial dele. Porque é a prática, né? O contato. Engrossar o couro. Aqui, minha filha, é só engrossando o couro, hein? A gente faz você engrossar em você e ficar resiliente das críticas alheias. Porque, gente, não falta, né? Gente para criticar. Ninguém paga o boleto da aula de inglês, nem de espanhol. Mas encher o Exatamente. saco, vixe, faz fila. Faz fila. É isso. Vamos falar um pouco mais, então, em níveis mais. A gente falou um pouco de básico. E naqueles níveis que a pessoa assim, já entende, já fala, já convive, trabalha, viaja e já fala bastante já inglês ou espanhol, o idioma, né? Como que a gente pode melhorar? Porque é bom, mas sempre pode ficar melhor, é ou não é? Claro, sempre. Olha, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: viva o idioma que você está estudando. Então, o que que é viver o idioma, né? Parece uma coisa tão romântica, tão poética, mas é muito prático, na verdade, é muito simples, né? O que que você faz no seu dia a dia que você pode fazer nesse idioma que você está estudando? Ler jornal, por exemplo? Leia jornal. Jogar videogame? Jogue videogame, né? Quem me conhece sabe que eu sou louca pelo The Sims. Eu amo jogar The Sims. Eu sou a louca de ficar fazendo casinha lá, passo horas jogando aquele troço. O que que eu fiz? Eu baixei o The Sims em inglês. Porque o The Sims ele é só verbos. Ele é maravilhoso, porque você clica num objeto, você tem verbos, ações que você pode fazer com aquele objeto, né? Interagir com o objeto. Então é tão enriquecedor, você enriquece tanto o seu vocabulário fazendo isso, e como você falou, né, que o cérebro não quer sofrer. Então, quando você faz uma coisa dessa, você não sente que você está estudando. Você sente que você está se divertindo. Então, para os alunos avançados, eu sempre falo isso: viva o idioma. Se você gosta de ler notícia, leia notícia. Se você gosta de jogar videogame, jogue videogame. Se exponha, faça coisas do seu dia a dia e traga o inglês para sua vida, como se você estivesse morando fora. Se você estivesse morando fora, você não ia ligar a TV e iam estar falando inglês? Ia ligar o rádio, sabe? Ou o espanhol? Então faça isso, finja que você está fora do seu país de origem. Pronto. É muito Faça o mais seu simples, próprio né? intercâmbio, né? Faça o seu intercâmbio você mesma. Exato, exatamente. Não tem uma fórmula mágica, assim, claro, tem exercícios que a gente pode fazer,
Mas o principal é isso, é vivenciar o idioma da forma mais natural possível, porque quanto mais natural você lidar, naturalmente você lidar com aquilo, mais fácil vai ser de você absorver aquilo. Porque se você faz coisas que você já está acostumado a fazer, só que em outro idioma, aquilo vai passar a fazer parte do seu dia a dia mesmo, vai se tornar natural para você, né? Você não vai estranhar. Por que que o aluno tem vergonha de falar inglês quando ele está no básico? Porque ele nunca se ouviu falando inglês, aquilo é estranho para ele, né? É, Então, o aluno abre a boca, aí fica com medo, aí não sabe se está pronunciando direito, se não está. Se você faz isso com coisas que você já está acostumado a fazer, isso vai se tornar parte do que você vai se tornar natural para você. Então, esse é sempre o primeiro conselho que eu dou. Faça o que você já faz, só que no idioma que você está estudando. Simples. você falou uma coisa legal no começo, né? Que a gente nasce para o idioma e a gente é como uma criança. E assim como quando a gente nasce, a gente não sabe falar e a gente tem aqueles sons, né? Tipo, só que era só ruído, né? E choro, muito choro. E aí você começa a aprender e você não começa falando, ô, mamãe, por favor, você pode me dar a mamadeira agora, porque eu estou com fome e faz 2 horas que você não me dá de mamar. Você não fala assim, né? Então você começa a dar, nenê, a questão do contato, né? A gesticulação, tudo isso também é interessante, né? Eu falo bastante com as minhas alunas sobre as linguagens não verbais, desde de como a gente reage, né? A cara fechada, mais aberta, a própria postura. Os alunos geralmente, quando fica com muito medo, e o corpo já na hora reage inconscientemente, quando vai ler, já faz assim, né? Só falta um. A professora não pode me ver, né? E aí a gente fala assim, não se esconde não, meu filho, que eu tô te vendo aí atrás, né? Mas isso é do próprio inconsciente. E aí essa questão, né? Quando a gente começa a falar num outro idioma, a nossa voz muda. Quem Sim, nunca ouviu falar, nossa, você falando inglês é tão diferente, né? é. Que eu escuto isso direto. Nossa, para você falando português é tão esquisito. Porque a maioria das alunas me conhecem já falando espanhol, né? Já o primeiro contato. Mando áudios, enfim. Então você precisa começar realmente a se reconhecer numa outra língua e o seu próprio corpo, né? Os músculos, porque a gente, em outros idiomas, a gente utiliza músculos que a gente não utiliza no português, né? Posição de língua, tudo isso. E isso acontece de maneira natural. E aí sentir essas transformações no corpo, né? A gente fica meio amedrontado, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou me Sim, transformando? Será que eu vou virar um jacaré? Né? exatamente. Mas E você não, tá sabe, tudo bem. uma vez eu li que quando você é fluente numa segunda língua, você adquire uma nova personalidade quando você fala essa língua. É verdade, eu já li esse artigo, é incrível, inclusive. É incrível, é muito maravilhoso. Você tem não só dois idiomas, você tem duas personalidades. Olha que maravilhoso isso. Você é louca com certificado. E a gente que tem certificado internacional, então, a gente pode ser louca em qualquer lugar. Olha que incrível. É loucura com certificado, gente. Vocês já pensaram nisso? Porque uma coisa é você ver uma pessoa doida na rua, falando sozinha. Outra coisa é você falar sozinha em outro idioma. Quem vai te julgar? Não tem nem essa capacidade, nem entende o que você está falando, né? No máximo vão te assaltar. Dependendo de onde você estiver, talvez te assaltem, porque vão achar que você é gringa, né? E é opa, tem grana. Corre esse risco. Mas julgar, Mas não. Mas julgar tudo bem, todos somos julgados. E é legal, quando a gente aprende um idioma, né, Greta? Uma das coisas que a gente desenvolve na nossa competência social aprender idioma traz esse benefício também, porque a gente passa a não ter esse critério rigoroso de que os outros vão pensar, que os outros vão dizer, porque é assim, ou você se liberta, ou você não aprende. Então Exato. você acaba dando um passo de desenvolvimento pessoal e social muito grande quando você aprende idiomas, né? Muito, muito mesmo. É transformador. Eu recomendo. Não é só porque eu sou professora de inglês, mas eu recomendo. Muito bom, né? É isso. Vamos falar um pouquinho das enquetes? A gente fez hoje um quiz, né? Eu fiz nos meus stories, você fez pro seu,
Gente, vamos ver o que que deu. A gente fez umas perguntas aleatórias para ver como que o pessoal é aí, o que que, né, como interage com os livros, com a leitura, enfim. Primeira pergunta que eu fiz, que você também fez, né? Você fez em inglês? Eu fiz as mesmas que você, para a gente conseguir ter uma noção. Parar, né? É sobre a organização de livros. Se você é uma pessoa que organiza, quem está aqui e não fez, deixa aqui nos comentários para a gente ir vendo também. Só para a gente ver se a data Greta e a data Lara tá batendo. A gente precisa ter um negócio organizado. Greta é organizada, eu também. Então vamos lá. Você organiza livros por cor ou por autor? Aqui na minha galera deu 62% por cor. Olha que interessante, porque o meu deu 89% por autor. Olha! Interessante, né? E qual que é a diferença, né, gente, de separar por cor e por autor? Por autor, geralmente, está relacionado aí a uma organização mais técnica mesmo, né? E o cor é só visual mesmo, geralmente uma pessoa que memoriza mais. Ah, eu sei que o livro tal é uma capa amarela, uma capa azul. Eu sou assim. Eu, às vezes, não lembro o título do livro ou o nome do autor, mas eu lembro a cor da capa. Então, acho que tem muito a ver com a habilidade visual ou a pessoa ser um pouco mais técnica, né? De memorizar autores, enfim. Eu ainda vou por uma terceira vertente. Eu organizo por gênero. Então, se eu quero um determinado gênero, eu já sei onde tá. E aí eu procuro ali. Muito bom. Eu organizo por cor. Eu sei que tais livros são amarelos, outros são rosas. O Júnior falou aqui, eu jogo Tetris com tudo. Tem espaço, eu jogo lá. Organização é o nosso forte, né? A gente vai encaixando tudo, né? Tudo bonitinho. Aí a segunda pergunta, como que foi? Fala aí, Greta. Se você sublinha, né? Eu fiz as mesmas que você. Se você sublinha enquanto lê, se você gosta de grifar enquanto lê. E 78% disseram que não gostam. E eu confesso que eu faço parte desses 78%. Eu não gosto de grifar livro, eu tenho um xodó pelos meus livros, eu tenho horror a pensar em riscar eles. Mas, gente, eles não sofrem. Não, mas aí eu uso post-it. Eu prefiro usar post-it porque assim, pelo menos, eu não mancho eles, entendeu? Eu tenho medo de depois não conseguir apagar, enfim. É isso. Você tem essa coisa do visual de ter ele limpinho ali, né? Eu já sou da galera que risca. A minha galera deu empate técnico, né? Mas eu gosto tanto de riscar com canetinha colorida, coloco post-it e ainda, às vezes, caneta, lápis, o que tiver perto, eu risco. Eu, na verdade, eu falo em voz alta com o livro. Eu, às vezes, eu não gosto muito, mas às vezes eu dobro no desespero, que eu não quero perder aquela página muito importante, eu preciso parar e, sei lá, caiu o marca-página, eu dou uma dobradinha. Mas eu sei que existe gente que não faz isso jamais. Não, eu sou dessas, eu não faço, não. Para mim, livro é sagrado demais para modificar. Eu gosto dele do jeito que ele vem da livraria. Eu mantenho ele o máximo possível. Muito bem. E assim, eu tenho um problema. Eu não sublinho por um outro motivo também. É porque, para mim, tudo que está no livro é importante. Eu não consigo decidir o que é mais importante para eu destacar, entendeu? Aí eu fico na dúvida, eu não destaco nada. Tá ótimo, eu entendo, né? Eu gosto muito de sublinhar, já percebi que romances, de maneira geral, história em geral, eu não sublinho tanto. É mais assim, aquelas frases que eu falo, nossa, isso aqui é frase para colocar, sabe? Atrás, quando eu tiver um caminhão, vou fazer uma frase para pôr no caminhão. Fazer um quadro, enfim, essas são frases mais que me tocam. Mas livro de estudo, tipo, não, eu grifo tudo. Grifo tudo assim, né? Vou riscando, interagindo. Às vezes eu faço perguntas para mim mesma no livro, tipo, será que é isso mesmo? Será que eu tô muito louca? Eu concordo com isso, sabe? Eu interajo desse nível com o livro. Aí depois o outro é polêmico. Você empresta os seus livros? Como é que foi para você? Para mim, 77% empresta dependendo do amigo. Ou do livro. 87% dos que responderam para mim também, dependendo do amigo. Só às vezes. Eu confesso que assim, eu perco o amigo, mas não perco o livro.
vai correr o risco? Não, você tá louca? Olha, eu tenho muita dificuldade em dizer não na minha vida. Eu preciso até trabalhar isso em mim, mas com livro é o não mais fácil que sai. Ah, você me empresta? Não. E eu não tenho nem problema em falar não e não dar uma justificativa. É não, porque é meu livro. Você quer comprar? Alguém, eu não lembro quem foi, mas na escola alguém te perguntou, você tava lendo um livro, alguém pediu emprestado, você fez assim, não, aí a pessoa falou assim, larga de brincadeira, larga de ser palhaço. Você falou, mas isso daqui não é uma brincadeira, eu tô falando a verdade. Eu já presenciei esse não e é realmente muito fácil pra você falar. Exato, é o único não que sai fácil. Isso aí é da sua mãe, ó. Sua mãe falou, não empresto. Não É, empresto. Não empresto mesmo. Não dou, não vendo, não empresto, é meu. Aí o outro é marcador, né? O próximo era sobre marca-página, se as pessoas gostam de usar marca-página. E 100% dos meus disseram que sim, que gostam. Olha, que legal. Eu amo. Como eu já falei aqui, né? Eu coleciono, eu acho lindo. Tem umas artes maravilhosas. Algumas vêm com frases, então eu acho maravilhoso. Eu sempre uso. Eu tenho, Eu gosto. inclusive, Você gosta? a Aline tá assistindo aqui, né? Eu tenho, inclusive, feitos à mão por ela, de tecido, que eu amo. São meu xodó. Nossa, eu adoro. É que eu não tô com nenhum aqui agora, mas ela faz uns lindíssimos de tecido e eu tenho alguns dela, que são incríveis. Inclusive, tem um bolso, esse você ia gostar. Tem um bolso que vem um lápis dentro para você tirar e fazer anotação no livro. É. Gente, sensacional. Eu ia perguntar justamente isso. Você tem os tradicionais, você tem marca-páginas diferentes. Mas você já respondeu. Você tem um bolso que vem lápis. Tenho de tudo. Eu tenho até de metal, de todo tipo que você pode imaginar. De metal. De metal eu tenho um também. De metal eu comprei no... Chique, gente. No Museu do Prado, na Espanha. Mas eu gosto muito... Deixa eu ver se o meu tá aqui. Eu gosto dos tradicionais, mas eu gosto muito desses assim, ó. É só um filetinho, uma pedrinha, pra pôr no meio do livro, assim. Aí eu não pego, porque eu sou a pessoa que, de repente, fecha o livro, entendeu? E o marcador, como na hora que tá lendo você tem que tirar ou pôr na página de trás, geralmente perde. Eu perco o raciocínio. Então eu já deixo assim. E riscar acaba me ajudando, porque eu sei até onde eu li, mais ou menos, né? Então, por isso que eu risco e marco desse jeito. Mas, enfim, marcador. Aqui deu 78% que curte marcador. Tem uma galera que não gosta. E a gente sabe que tem uma galera que marca livro dobrando a pontinha do livro. Isso eu tenho um pouco de aflição. Nossa, eu choro quando eu vejo isso. Ou com a orelha do livro. Então, eu gosto de marca-página justamente porque eu odeio estragar a orelha. Às vezes eu uso a orelha. Quando o livro é fininho, eu uso a orelha. A orelha não, Ai, como é que chama? Esqueci o nome. Meu Deus, como é que chama? Aquela parte que vem assim, escrito sobre o autor. É a orelhinha, é a orelha. É a orelha. Ah, não, então tá certo. Eu pensei na orelha que a gente faz mesmo. Enfim, eu odeio estragar. Quando o livro é muito grosso, você fica usando a orelha, ela começa a ficar deformada. Ai, aquilo me dá um negócio. Ai, eu não consigo. Eu uso marca-página mesmo, é melhor. É melhor, ele é feito para isso, né? Exato. Eu gosto de uns também, teve uma época que eu tinha uns de prender, tipo um prendedorzinho assim, que punha. Eu gosto dessas, eu tive uma época lâmpada, ela era um marcador já com a lâmpada. Gente, fantástico também, porque eu sou uma pessoa que eu faço tudo no escuro, né? Eu adoro ficar num breuzinho e tal. Então, mas eu não queria acender a luz porque a luz me cansa e eu tenho muita enxaqueca, e, enfim, leio muito. E aí eu só ficava com aquela luzinha de LED ali, ó. Ai, gente, adorava. Aí eu já marcava a página e já acendia na hora que eu precisava ler. Era fantástico. Adorava. Aí você já vira a noite, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. Tem gente que não empresta, tem gente que gosta de usar post-it, não gosta de livro marcado. A Larissa aqui tá falando. Quem mais? Aline Rio aqui. Gente, ó, quem quiser marcar a página, pede pra Aline. Vamos lá. E a última foi sobre a leitura, né? Quem lê um livro por vez ou lê 2 ou mais simultaneamente. Aqui deu meio a meio. Eu jamais não consigo ler mais um por vez. Não consigo. Então,
Aqui deu que 63% leio um por vez. Mas eu, particularmente, leio vários. Muito bem. Eu posso explicar. É porque, assim, às vezes você não tá afim de um gênero específico, entendeu? Eu vario de dia. Somos cíclicas, né? Como você mesma adora falar. A gente muda de humor de um dia para o outro. Então, tem dia que eu quero ler uma coisa mais técnica, tem dia que eu quero ler um romance, tem dia que eu quero ler uma ficção. Então, eu vou, sabe, eu vou mudando assim. Então, eu deixo vários ali à minha disposição e eu vou lendo conforme eu tenho, conforme o meu humor, digamos assim, É, né? exatamente. Eu sou assim também. Eu leio o livro simultâneo, as pessoas acham que é ler tipo 10 histórias ao mesmo tempo. Mas geralmente quem lê simultâneo lê gêneros diferentes. Então, é o que você Sim. falou, né? Eu tenho aqui os meus de poesia. Tem dia que eu quero ler alguma coisa, mas eu não quero sentar e ficar uma hora lendo. Então eu abro, leio uma poesia, penso sobre aquilo enquanto acabei de ler, vou lá, lavo uma louça, né? Faço uma comida. Tem dia que eu tô afim de sentar e falar, nossa, hoje eu tô na preguicinha, vou ficar aqui 2 horas lendo livro. Aí eu vou ler um romance. É aquilo, é a gente ajustar a leitura. Agora, uma pergunta polêmica que eu vou fazer a você. Uhum. Você considera que ler um livro, se você ler do começo ao fim, ou você acha que o livro cumpre a sua missão se você, de repente, lê um capítulo, ou abriu, começou a ler e viu que, tipo, não dá, Não, deixa pra não. lá. Eu não consigo. Inclusive, esses dias eu postei no meu Instagram exatamente isso. Eu fiz uma enquete, porque eu falei, não é possível que eu sou a única. Eu preciso ler até o fim, mesmo que eu não concorde com o autor. Então, esses dias aconteceu. Eu comecei a ler um livro, e aí, no meio do caminho, eu falei: não sei se eu concordo, não sei se é assim que eu penso, mas tá bom, vou continuar lendo, porque aí eu vou ver se no final das contas ou ele me convence, ou eu realmente me convenço de que não é assim, sabe? Assim, mas eu preciso ler até o fim, porque senão eu não sinto, eu sinto que eu deixei alguma coisa por fazer na minha vida, sabe? Eu Tá sinto que acabado. toda vez que eu olho pro livro, ele tá lá me chamando, ó, você não terminou de ler, volta aqui, sabe? Me dá muita aflição, então eu preciso ler até o fim, sim. Eu fiz um exercício ano passado, eu fiz um curso de coaching, né? Na verdade, eu fiz para mim um processo de coaching e eu acabei descobrindo o coaching de idiomas. E uma dos exercícios ali falava sobre leitura e eu fui fazer um exercício que era justamente esse, de que o livro, muitas vezes, uma frase cumpre a sua missão, né? Às vezes, a missão daquele livro na sua vida é você abriu ali aleatoriamente e leu uma página, você fala, caramba, poxa, entendi, né? E isso é ler o livro por si só. E aí eu fiz esse exercício. Menina, fiquei fascinada, porque eu nunca li tanto livro na minha vida. Isso me deu uma motivação para ler mais, porque as últimas vezes antes da pandemia que eu fui em livraria ou em biblioteca, porque eu adoro uma biblioteca, e aí eu começo a pegar, leio assim, tipo, aleatoriamente, sabe? Abro o livro. Eu gosto muito de ler índice, gente. Capítulo, assim. Nossa, esse capítulo, o que será que fala? Eu leio um capítulo. E tchau, sabe? Passo 2 horas na biblioteca, pego uma pilha de livros, né? Um capítulo de cada, li 10 livros. Então, assim, trazendo aqui uma outra visão, né? Isso também é ler. Claro que cada um tem o seu gosto, o seu jeito. É super aceitável. Inclusive, você, eu acho que é bem mais normal do que eu. Apesar de ter, né? As loucuras de vez em quando. Mas é normal, tá, gente? É normal você querer ler do começo ao final. Isso é personalidade. Mas tudo bem também que se você ler um capítulo e foi suficiente, você não quer continuar lendo o livro por qualquer motivo, desde que aquilo traga alguma mensagem, tá? Com certeza. A Daisy tá falando aqui. Deixa eu ver. Gente, e o livro digital? O livro digital, ela fala que eu amo ler no Kindle, mas a questão de economizar com e-book, para mim, não funciona. Eu não leio o digital e gosto, compro o físico também. Ah, se eu leio o digital e gosto, eu compro o físico também. Entendi. E aí, Olha, Greta? o digital tem uma vantagem, digamos assim, apesar de eu ser do time do livro físico. Algumas plataformas, elas têm a possibilidade de traduzir, né? Quando você clica na palavra, ela já mostra a tradução.
Então, isso é bacana para quem quer ler em outros idiomas. Se você tem algum recurso como Kindle, por exemplo, às vezes você consegue, dependendo do livro, você clica na palavra e pronto. E aí você cai por terra aquela coisa da dificuldade de, eu tenho que ficar grifando para depois pesquisar. Não, você clicou na palavra, pronto, você continua lendo, entendeu? Tem uma vantagem. Mas eu não julgo, porque eu também sou do time do livro físico. É, eu sou dessas também, Daisy. Eu leio muita coisa no digital, artigo, livros, enfim, às vezes na Amazon mesmo, gente. A Amazon, ali é um paraíso, porque eu que sou do time que lê um capítulo é suficiente, eu começo a ler o capítulo. Eu falo, não, tá bom, quero continuar, eu compro. Se eu leio o capítulo ou nem chego no fim do capítulo e falo, ai, que bosta, não. Daí eu não compro e fica por isso mesmo, entendeu? Então, tem essas vantagens. A Daisy lê uns 4 ao mesmo tempo. A Aline também lê vários. E mais aqui. A Daisy está lendo um livro com várias palavras em latim. Olha, que chique. Chique. Tenho amigas Poxa. muito chiques, então vou aproveitar para contar. A Deise é minha amiga, tá, gente? Porque nessa para se vangloriar, né? Tinha que ser, entendeu? Porque assim, se tá aqui, é porque conhece eu e você. Então, boa pessoa é. Pois é. Entendeu? É isso aí. Mais alguma dica, alguma consideração, alguma pergunta que você quer fazer pra galera ou pra mim, pra Olha, vida? tem um aplicativo que até foi de um vídeo que você me mandou, que eu achei sensacional. E aí eu fui pesquisar. Chama High Native. High Native. Ai, Ney. Que ele funciona assim. Você procura lá, você digita lá uma expressão que você não entendeu. Ele não é como um dicionário, não é para palavras soltas, é uma expressão. Então, por exemplo, uma frase que você não entendeu, porque de repente tem uma gíria no meio, uma expressão, enfim. Você digita lá e você manda no aplicativo, e aí pessoas nativas te respondem, explicando o que aquilo significa. Isso é sensacional. Então, essa dica é preciosa, por isso que eu deixei ela para o final, deixei o melhor para o final. E aí, pro rapaz que estava falando das músicas, né? Que você comentou que principalmente música tem muitas expressões, gírias. É ótimo esse aplicativo. É uma maneira de a gente entrar em contato com os nativos e descobrir, às vezes, aquela mesma expressão, como ela é usada ou como ela é identificada em cada país diferente que fala a língua inglesa ou a língua espanhola. Então, às vezes, uma mesma palavra pode ter significados completamente diferentes da Inglaterra para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá. Então, o que é legal é que você não só descobre o que significa, mas você descobre o que significa em vários países de língua inglesa ou de língua espanhola, ou italiano, francês. É um aplicativo que conversa, né, com pessoas nativas de vários países. Então, é muito legal mesmo, né? Eu queria deixar eu não lembro o nome agora, putz, agora me falhou, não anotei. Mas tem aplicativo também que faz a leitura. Tem os livros, né, e-books, e já vem a parte auditiva também. Conforme você vai lendo, ele vai grifando aquele trecho que está sendo lido. Isso também é muito legal, que é o que você falou, dá ritmo, né, influência para a leitura. E assim, se eu posso deixar um último conselho, gente, só vai. Leiam, Leia. leiam, porque assim, quando você lê, você só tem a ganhar, porque você ganha vocabulário, você aprende como as pessoas pensam naquele idioma, como as pessoas vivem naquele idioma, você aprende coisas novas, né? Porque toda leitura você acaba aprendendo alguma coisa nova, não necessariamente do idioma. Você pode ler sobre filosofia, você pode ler sobre a sua área de atuação, você pode ler qualquer coisa. Então, assim, não fica com essa coisa de, mas tem um momento certo para começar a ler. Não tem um momento certo para começar a ler. O momento certo é agora. Se você não começar, você não vai ler. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É simples. É isso aí. Dicas preciosas de Greta. Apoio, assina embaixo. Escolha um gênero que você gosta. Se você é do time que não gosta de ler, começa lendo pequenas frases, sabe?
em blogs. Meu, não é possível que não tenha nada na vida que você não se interesse. Futebol, tinha um aluno que era apaixonado por futebol, ele não gostava muito de ler, não. Mas ele adorava, ele era jornalista, tal. Jornalista não gostava de ler, mas tudo bem. Aí o que ele fazia? Ele lia, ele só conseguia ler coisas relacionadas ao esporte. Então ele lia biografia de esportistas, enfim, ele gostava de ler muito de histórias dos atletas, enfim, né? Então ele lia isso o tempo todo. Então, assim, quando você tem um tema que você gosta, um gênero, não tem como você não ler muito. Lê gibi. Gente, lê gibi. Gibi. Tem gibi em todas as línguas. Você acha na internet. Gibi é maravilhoso. Rapidinho lá, você lê uma historinha, pronto. Assim, né? E o Itaú tem, leia para uma criança, eu vou lançar campanha. Leia para uma criança em espanhol, leia para uma criança em inglês, né? Leia para um pet, entendeu? Tem gente que fala assim, uma criança não vai prestar atenção. Leia para o seu pet, leia para sua planta, leia para os vizinhos. Eu vou além, leia para a sua criança interior, por que não? Ai, adorei, perfeito, leia para a sua... Isso é muito... Você tá rindo aqui, mas isso tem muito a ver. Às vezes essa dificuldade do ler está muito associado ao afeto, né? A gente comentou aqui, a gente lia para as nossas mães, enfim, para as pessoas, para a família, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem isso emocionalmente, então leia para a sua criança interior. Perfeito, Greta. É a pedagoga que eu amo. Amo a pedagoga. É isso aí. Né? Tem dúvida, gente? Vocês gostaram da live? A galera tava elogiando aqui. Vocês são maravilhosas. Ai, obrigada, aqui. Obrigada. Gibi é maravilhoso. É isso, então. A gente vai salvar, eu vou salvar essa live, depois a Grestinha vai dar um jeito de publicar lá também. Obrigada por todas que estiveram aqui nesse sabadão, ó. 6 pessoas pararam, 6, 7 agora, fora que as que entraram e saíram, para nos ouvir. Muito obrigada. Se você gostou e acha que alguma pessoa que você conhece vai gostar, compartilha com ela essa live, tá bom? Deixa pra gente, tanto para mim quanto pra Greta, por mensagem, por direct. Interage com a gente lá, pergunta o que você quiser sobre livros. A gente adora responder perguntas polêmicas e fazer perguntas polêmicas. Então pergunte, a gente conversa. Mas assim, ó, pergunta pra Greta em inglês e pergunta pra mim em espanhol, porque aí você já pratica, né? A gente não vai cobrar nada de você e ainda você ganha, tá bom? Consultoria gratuita. Não é? Você finge que não quer nada, fala, então, e aí começa a conversar em inglês, você já tá praticando, né? É isso. Obrigada, Karina, obrigada a todas que estiveram aqui. Júnior, foi show de pelota. Foi show de pelota. Ele conseguiu, numa frase, usar inglês e espanhol. Júnior, você é sensacional. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Greta. Um bom final de sábado para você. Bom domingo e a gente se vê. Obrigada a você, Larita. Beijo.